E eu gostaria de convidar a igreja para lermos juntos Provérbios 31, de 10 a 31, texto sagrado que nos fala da mulher virtuosa. Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, obrigado por tua palavra, que foi lida nesse instante. Suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através dela, que a tua palavra nos edifique, nos fortaleça, que seja como um martelo a quebrar a dureza dos nossos corações, que seja como uma espada a penetrar no mais íntimo do nosso ser, discernindo alma e espírito. Fala conosco, ó Pai, edifica-nos na fé santíssima, Senhor. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, a descrição da mulher virtuosa é um poema que exalta a honra e a dignidade da mulher de Deus. Assim como o acróstico que nós vimos hoje, mulher presbiteriana, esse texto de Provérbios é um acróstico em hebraico, onde a dignidade da mulher e as virtudes dessa esposa retratada aqui são exemplificadas como sabedoria, como princípios de sabedoria, tanto na prática como espiritualmente também. E o que temos nesse texto, então, amados, é uma descrição coerente de uma mulher bonita, de uma mulher embelezada, não por uma beleza exterior, mas por virtudes de sabedoria, prática e caridade. E certamente essas virtudes servem de lição e alvo para cada um de nós. Nós temos como um princípio básico, irmãos, que Deus é o autor da Bíblia Sagrada. Então essas virtudes que nós temos aqui foram estabelecidas por Ele mesmo. E nós temos que entender que essas virtudes servem não apenas para as mulheres, mas guardadas as devidas proporções, nós temos aqui também lições para nós, os homens. E então, amados, nós gostaríamos de falar sobre essas virtudes nessa noite. Quais são as virtudes dessa mulher que é tão estimada em Provérbios 31, nesse texto que é tão conhecido da igreja e de todos os crentes? Meus amados, a primeira virtude que eu vejo aqui é a sua fidelidade. Os versículos 11 e 12 nos falam: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O coração do seu marido confia nela,
E o versículo 23 também, que diz: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A mulher virtuosa, amados, é nesse momento conhecida por sua fidelidade. O marido dela confia nela porque ela é fiel. O texto sagrado mostra que ela só lhe faz o bem. Ela é fiel. Ele confia nela. E o procedimento dela faz com que ele seja estimado. Versículo 23. Ele é estimado entre os juízes. Ou seja, essa mulher honra o seu marido. Por isso que ele é estimado. Esse é o sentido do texto. Ela o honra. Ela é fiel a ele. E por isso, a palavra de Deus exalta aqui a fidelidade da mulher virtuosa. Meus amados, a fidelidade hoje em dia é uma virtude que está sendo cada vez mais esquecida. Não só pelas mulheres, mas também por muitos homens. Há tantos e tantos casos de traição, adultério, infidelidade conjugal. E aqueles votos feitos no altar, para muitos não valem mais nada, caem por terra. São deixados de lado. Uma paixão momentânea, uma atração física, um momento de bobeira, de prazer carnal, e nós temos visto o adultério, o divórcio crescendo assustadoramente no nosso país. Hoje em dia existe até o divórcio eletrônico, para ajudar a que os trâmites corram mais depressa. Tristemente, amados, nós vemos essa realidade. Porque lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E só quem é louco se atreve a andar por caminhos que Deus odeia, não é verdade? Só quem é louco, só quem não tem nada na cabeça, quem não sabe o que é temer a Deus, quem não conhece a Deus, anda por tais caminhos. Nós também vivemos tempos onde a imoralidade tem crescido muito. E por isso muita gente vê a infidelidade com bons olhos. Nos nossos dias, essa virtude, a fidelidade, tem sido abandonada e, em troca, no lugar, tem sido colocada a infidelidade como se essa fosse, sim, uma virtude. Infelizmente, amados, é o que a gente observa, né? Lares destruídos, casamentos desfeitos. Mas a mulher virtuosa é diferente. Ela é fiel. Louvado seja Deus, porque as servas de Deus são fiéis. Fiéis a Deus em primeiro lugar, mas fiéis também ao seu marido, fiéis ao seu lar, fiéis aos seus filhos, fiéis à sua casa também. E a fidelidade, amados, não é só quando o marido está por perto. A mulher fiel, a mulher virtuosa é fiel também quando ele está longe. Quantos maridos estão longe por motivo de trabalho? Quantos maridos não estão em casa nos horários mais comuns? E a mulher virtuosa é fiel não só quando ele está perto, mas quando ele está longe também. E o versículo 25, amados, nos leva agora à próxima virtude dessa mulher de Deus. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela é fiel porque ela é digna. Diz aqui o texto que ela é digna. E numa outra versão, a Bíblia apresenta a palavra honra. Ela é honrada, ela é digna. Essa é a mulher virtuosa. E isso vem, mais uma vez, em contraponto aos nossos dias. Nós vivemos hoje um tempo onde duas coisas têm crescido muito, que aparecem na filosofia: o hedonismo e o narcisismo. O hedonismo, amados, nada mais é do que uma teoria que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. O hedonismo vem do grego hedonê, que significa prazer, vontade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas vivem em busca do prazer. A outra coisa que tem crescido nos nossos dias, outra qualidade desvirtuosa, oposto do que a Bíblia está falando, é o narcisismo. Narcisismo nada mais é, amados, do que a paixão por si mesmo. A pessoa narcisista se coloca como se ela fosse para ser adorada. Essa palavra também tem origem lá na mitologia grega. Conta a mitologia grega que Narciso era um jovem
belo e que ele rejeitou uma ninfa. E como punição, ele foi então amaldiçoado de modo a apaixonar-se por sua própria imagem. E diz lá na mitologia grega que ele acabou morrendo, ou de tanto se ver ali refletido na água, ele acabou caindo ou teria se afogado, se suicidado por afogamento. Mas essa historinha mitológica, é só para retratar o que é o narcisismo. É a pessoa que tem um sentimento por si tão fora do normal que ela acha que é a pessoa mais bonita da face da terra. A gente tem visto isso de uma forma assim natural na sociedade, não é? A busca do prazer e a exaltação do eu. E lógico, as pessoas que vivem dentro desse contexto não estão muito preocupados com os valores interiores, eles estão mais preocupados com o exterior. E por isso, amados, que a gente vê no nosso mundo a falta de honra e de dignidade crescendo tanto, não é? Estamos aí na época do carnaval, na época em que as mulheres andam nuas nas ruas, ou seminuas, né? Tanto faz, nuas, seminu é a mesma coisa. E nós já temos visto casos na televisão, no jornal, de pessoas tendo relação sexual em praça pública, em fonte, em lugares onde as pessoas andam e caminham. E isso é o fim dos tempos. É o fim dos tempos, onde a dignidade acabou. A sociedade não tem mais isso em vista. Mas no contexto bíblico, será que havia também alguma coisa contrária a esses valores e esses princípios? Claro que havia. Já havia imoralidade, já havia falta de honra e falta de dignidade. Por isso, amados, que Deus prioriza os valores morais. Por isso que Deus prioriza a dignidade. E no versículo de número 30, veja a respeito da beleza física, a beleza exterior. A Bíblia diz que vã é a formosura e enganosa a graça. É enganoso esse negócio da beleza exterior, desse padrão que a sociedade vive, do narcisismo, do culto do corpo, do culto do eu. Mas a mulher virtuosa sabe, irmãos, distinguir essas coisas. Ela não é uma pessoa que não se cuida. Não é que não se cuidar seja espiritual. Não é isso, ela sabe se cuidar. Mas sabe se cuidar com discernimento, com sabedoria. Ela não está cultuando a si mesma como Narciso fazia. Ela não está se adorando, se idolatrando na frente de um espelho. Mas ela está procurando se arrumar para sair bem vestida, bem arrumadinha, no normal. Porém, o que nós vemos lá fora, irmãos, é puramente um culto do próprio eu. Mas a mulher virtuosa é diferente, porque diz a Bíblia que ela é honrada, que ela é digna. E mais, a Bíblia nos diz no versículo 25 que ela se veste de dignidade e honra. Num tempo onde as vestimentas, né, tem sido algo que tem sido também vulgarizado em nome da beleza, a gente vê tanta vulgaridade, a mulher virtuosa sabe que a sua beleza é interior e ela sabe se vestir também com honra e com dignidade. Isso faz dela uma mulher forte. Diz a palavra aqui no versículo 25 que ela é forte, a força e a dignidade são seus vestidos. Ou seja, ela não é uma mulher fraca. Ela vence as tentações, ela vence as lutas. E o que nutre essa força interior dela é justamente a sua dignidade, a sua honra. Então não se trata de ser cafona ou ser brega, né? Mas se trata de ser digna, de saber se cuidar, de se embelezar dentro de um padrão normal diante de Deus. Ela não é relaxada, não é desleixada, mas ela sabe os limites. Ela não está procurando ser atraente ou ser sexy, como se diz lá fora, né? Porque ela tem o seu marido para quem ela vai ser atraente ali dentro do seu lar, no seu contexto de intimidade. Ela não precisa se mostrar para as pessoas de fora. Mas hoje em dia não é isso que a gente vê, né? Lá fora, no mundo, a dignidade e a honra estão fora de moda. E a beleza, no conceito mundano, está ligado diretamente à sensualidade.
E mais além, a vulgaridade. Por isso que o mundo está do jeito que está, não é? Mas a mulher virtuosa sabe se cuidar, mantendo a honra e o respeito. E a sua maior beleza é a sua dignidade. Mas ainda a palavra diz, irmãos, acerca dessa mulher de Deus, nos versículos 13 até o 19, nós não vamos ler de novo, porque é um trecho meio longo, né? E depois do 21 ao 22, e depois no 24 e 27, a maior ênfase nesse contexto da mulher virtuosa é que ela é uma pessoa dada ao trabalho. Essa é uma grandiosa virtude da mulher de Deus. Ela não é preguiçosa, ela trabalha. E esses versículos mostram, amados, né, na maior parte do texto, alguns passos que ela deu, a mulher virtuosa de Provérbios, em algumas realizações que ela teve na sua existência. Mais que isso, independente de dons ou de capacidades próprias que essa mulher do texto bíblico tivesse, e nós sabemos que cada pessoa tem uma formação e tem uma personalidade e tem talentos individuais, que ninguém é igual a ninguém, mas nós vemos nesses versículos, irmãos, a expressão da força de vontade, daquela mulher que se esforça, daquela mulher zelosa, dedicada e que quer fazer de tudo para as coisas acontecerem na sua casa. Eu vejo isso no texto. Mais do que uma mulher que planta uma vinha, ou que compra uma vinha, ou que negocia, ou que sabe costurar, ou que sabe fazer roupas, mais do que isso. Eu vejo aqui uma mulher que luta, uma mulher que batalha, uma mulher que quer solucionar os problemas do seu lar, sejam eles quais forem. Então, a mulher virtuosa, irmãos, usando aqui uma linguagem mais moderna, né, a meu ver, é uma mulher bem resolvida, é uma mulher de atitudes, é uma mulher que tem força de vontade. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, é verdade, mas ao mesmo tempo, olha só, como há um antagonismo em nossos dias. Ao mesmo tempo que há tanta dificuldade, há muitas oportunidades. E alguém até disse que nós temos que fazer das nossas dificuldades um trampolim. Nós temos que fazer das dificuldades e das lutas um trampolim, porque nas dificuldades encontramos oportunidades. E a prova disso, amados, é que as mulheres, de um modo geral, têm alcançado muitos postos aí no mercado de trabalho como nunca se viu antes. As mulheres estão aparecendo cada vez mais. E apesar das estatísticas, irmãos, que provam que as mulheres são desvalorizadas, se você comparar o salário de uma mulher e de um homem na mesma função, você vai ver que na maioria das vezes o homem ganha mais que a mulher. Mas apesar de que as mulheres muitas vezes continuam sendo desvalorizadas, nós temos visto como muitas mulheres são capazes e são comprometidas com o que elas fazem. É interessante que as mulheres têm esse jeito pessoal de fazer com um toque feminino e fazer bem feito. Nós temos aí a nossa presidente da República, ou presidenta da República, né? A Dilma, primeira mulher presidente do Brasil. E alguns estão dizendo que um nome bem cotado para ser presidente dos Estados Unidos nas próximas eleições lá é a Hillary Clinton. Não é de se estranhar, porque cada vez mais as mulheres estão se envolvendo em áreas que outrora elas não podiam entrar. Há pouco tempo atrás, as mulheres eram muito discriminadas até. Hoje em dia, amados, se os homens não tomarem cuidado, as mulheres colocam eles no chinelo, né, como se diz. Elas fazem bem feito, superam muitas vezes no zelo, no compromisso, no modo como fazem, porque as mulheres têm essa capacidade que eu creio que foi dada pelo próprio Deus e que elas precisam descobrir e pôr em prática, porque a mulher virtuosa já descobriu e já vive dentro desse padrão, e o texto bíblico mostra isso para nós. Veja, rapidamente, o texto mostra no versículo 15 que ela levanta cedo para trabalhar. É uma mulher esforçada, né? E por que ela trabalha? Para ajudar o seu marido. Seja qual for o trabalho. Talvez a mulher virtuosa, você, irmã, que é uma mulher virtuosa, não precisa necessariamente ter um trabalho externo. Talvez o seu trabalho é dentro de casa. E como dá trabalho? Se algum homem discorda, chega para sua esposa e fala assim: benzinho, meu amor, essa semana eu vou cuidar de tudo aqui. Você pode ficar tranquila, vai passear, vai para a academia,
vai para a ginástica, vai fazer alguma coisa, vai lá na casa das irmãs conversar, comer bolinho, né? E eu vou ficar aqui, eu vou lavar roupa, vou fazer comida, vou lavar louça, vou passar roupa, vou limpar chão, vou lavar banheiro, vou fazer tudo. Misericórdia, né? Os homens podiam falar comigo, né? Vamos falar junto, irmãos? Vamos lá? Misericórdia. Como é bom ter uma mulher virtuosa em casa. Mas se tiver que fazer, a gente faz, né? A gente dá uns pulos. Mas ela ajuda o seu marido. E eu penso que o marido é muito feliz quando tem uma mulher virtuosa em casa. E ele sabe que pode contar com ela. Então ela não deixa faltar as coisas em casa. Versículo 21 e 22. Eu vejo isso no 21 e 22. Ela está observando as necessidades do lar. Ela sabe administrar os bens da casa. Versículo 16. Aqui diz o texto que ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Mas digamos que essa mulher virtuosa, no nosso contexto, não tem uma renda própria lá fora, mas ela sabe, o marido sabe que pode contar com ela para cuidar dos bens em casa. A mulher virtuosa tem uma noção de gasto e de necessidade, que é uma coisa maravilhosa. Como é bom a gente se apoiar nessa pessoa que Deus nos deu dentro dos nossos lares. E o versículo 27 ainda mostra, amados, que ela é esforçada, diz o texto, a seguinte expressão, que ela não come o pão da preguiça. Então, como é bonito, irmãos, e gratificante a gente ver isso na realidade de tantos lares aqui da nossa igreja, né? Todas as irmãs da igreja que têm essa qualidade do esforço, do trabalho. E as moças certamente têm em seus lares modelo de conduta e padrão e comportamento para seguir e para descobrir também essas qualidades. Ela cuida do lar, ela cuida dos filhos, ela ajuda o marido, ela levanta sustento, ela ajuda na administração do lar. E coisa bonita, amados. Em quantos lares o marido se foi, faleceu, e a esposa agora arregaça as mangas, ela é mãe e pai ao mesmo tempo, ela faz tudo em casa, ela cuida de tudo. E, infelizmente, há alguns casos onde a ausência do marido é por ausência moral e espiritual mesmo, a gente também sabe que tem. E a esposa ainda assim vai lá e cuida e não se deixa bater e segue o curso da vida. A mulher virtuosa, então, amados, aqui nesse contexto, eu vejo que ela não entrega os pontos. Ela está enfrentando dificuldades, o que for, mas ela está lutando, ela está batalhando, ela não desiste nunca. Por isso, no lar em que é uma mulher virtuosa, sempre há saída para as dificuldades. Pode surgir o que for, mas essa mulher de Deus, essa mulher virtuosa, ela encontra uma saída. Ela corre, ela ora, ela chora, ela clama, e tem tanto esforço. A gente olha e fala, como é que ela consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? De onde essa mulher encontra a força para fazer tanta coisa? Cuidar da casa, cuidar dos bens, às vezes ainda trabalha fora, e lava a roupa, e passa a roupa, e cuida de comida, e cuida de filho. E às vezes os filhos crescem e vêm os netos para ela cuidar ainda. Nos dias de hoje, muitas mães têm que trabalhar, passar o dia inteiro fora, e nós vemos então, amados, que bonito é ter essa pessoa dentro de casa, uma mulher virtuosa que tem esse zelo, esse esforço, essa vontade. E o texto de Provérbios, então, nos fala e nos exalta essa mulher. Mas ainda tem mais qualidades aqui. Versículo 20 nos mostra uma qualidade maravilhosa, irmãos, que é a caridade. Mulher virtuosa, segundo Provérbios, não é uma pessoa fria, insensível com a dor dos outros, mas ela é caridosa. Diz o versículo 20, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ou seja, é uma mulher compassiva. Ela tem compaixão para com a dor do outro. Tem um coração sensível, não tem um coração duro. Por isso que a Bíblia diz que ela abre a mão ao aflito e atende ao necessitado. Isso é, ela ajuda a esses necessitados e aflitos. A pergunta que eu faço é, quem são esses necessitados e aflitos em nossos dias? No nosso contexto, irmãos, os pedintes, os mendigos na rua,
já não podem mais ser vistos como aflitos e necessitados, não é mesmo? Tem tanta gente querendo dinheiro para usar droga, outros porque têm preguiça, não querem trabalhar. Então, irmãos, temos que tomar cuidado e temos que interpretar bem o texto. Os aflitos e os necessitados, irmãos, irmãs, podem ser pessoas internadas em hospitais e asilos. E talvez você tenha capacidade, condições de estar com eles. Talvez eles necessitem de uma pequena conversa e uma palavra de oração. Me lembro de uma irmã, me contou certa vez de um trabalho voluntário que ela começou a fazer no hospital. E eu achei aquilo bonito por duas razões. Uma, o tempo. Como essa mulher arrumava tempo, 1 ou 2 horas por semana, para ir num hospital ajudar as pessoas necessitadas ali. E também achei aquilo interessante devido à sua vontade de estar lá no meio deles. Mas talvez os aflitos e necessitados podem estar no seu ambiente de trabalho, sabia? Lá onde você trabalha, lá onde você está. Talvez estejam aqui na igreja. Muitas coisas o pastor não pode falar, mas a irmã pode. A irmã tem esse papel, essa figura de mãe, de senhora, talvez jovem senhora, ou talvez não tão jovem, mas uma mãe do coração de todos, e que pode talvez ver algum aflito necessitado aqui dentro da igreja, na sua casa, na sua vizinhança. E do que eles podem estar precisando, então? Eles podem estar precisando de uma palavra de ânimo, de encorajamento, de uma palavra de amor, talvez de uma exortação em amor, ou uma palavra evangelística. Então, esses necessitados e aflitos estão aí em toda parte. É só a gente abrir os olhos e a gente vê eles. E a gente descobre eles. É interessante que muitos deles não sabem que eles são aflitos e necessitados. Ainda não caiu a ficha. Mas como é bom, irmão, irmã, sermos usados por Deus. E a mulher virtuosa pode ajudar os aflitos e necessitados. Sabe por quê? E aí vem mais uma virtude do texto. Porque ela é sábia. A mulher virtuosa tem sabedoria no seu coração. Além de caridade, irmãos, para ajudar as pessoas aflitas e necessitadas, a gente tem que ter sabedoria. E é o que nos apresenta aqui o versículo 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Irmãos, a sabedoria é notória na vida da mulher virtuosa. Porque o que ela fala demonstra que ela tem sabedoria. Fala com sabedoria. É interessante que a gente observa quem é sábio através do falar. Você está conversando, você está batendo papo e você percebe quem é sábio pelo que a pessoa fala. Porque quem não é sábio fala até pelo nariz, como se diz lá na roça, ou pelos cotovelos. Fala demais, fala o que não precisa. Mas o sábio mede o seu falar. E a mulher virtuosa é assim. Ela sabe o que falar, na hora certa, no jeito certo. Essa qualidade, viu, irmãos, é divulgada e encorajada em toda a Bíblia, especialmente aqui em Provérbios. Deus quer que os sábios, irmãos, manifestem isso no seu modo de se comunicar com as pessoas. E o seu modo de tratar com as pessoas. Provérbios tem uma verdadeira coleção de textos que mostram isso. Veja, por exemplo, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Veja, prudência, sabedoria. Provérbios 16, 21. O coração de sábio é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O jeito de falar. Tem hora que a gente tem que falar alguma coisa que não é muito legal do outro ouvir, mas a mulher virtuosa, diz Provérbios 31, 26, fala com sabedoria. Então, 16, 21, doçura no falar aumenta o saber. Veja, a sabedoria também é o jeito que fala. Provérbios 29, 11, olha. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, no final, lhe reprime. Quando estamos irados, a gente fala o que não deve. Mas sabedoria no falar é saber reprimir a ira. Como se diz na gíria, é segurar a onda. É saber segurar. Não fala. Segura aí, não solta. Por quê?
Porque o insensato expande a sua ira, fala o que quer e o que não quer. Agora vai escutar. Mas o sábio segura a sua ira. E a mulher virtuosa é sábia, porque diz a Bíblia que ela fala com sabedoria. Então ela sabe a hora de calar também. O que falar, como falar, quando falar, é a hora de parar de falar. Trazendo isso para o contexto do lar, irmãos, tem um outro bem conhecido que é Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas insensata com as próprias mãos a derruba. E a sabedoria, então, tem a ver com o falar e com construir um lar edificado sobre a rocha. Então, amados, a mulher virtuosa é sábia, porque ela está sempre pronta e tem palavras que caem bem e na hora certa aos corações. Ela fala com sabedoria. Se não é para falar, ela sabe que não é hora de falar. Se deu o tempo de falar, ela para de falar. E o jeito de falar. E isso traz edificação para a sua casa, para o seu lar. Mas ainda no versículo 26 de Provérbios 31, a palavra ainda nos diz, amados, que a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, ela é uma conhecedora das Escrituras. Veja, a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, ela instrui, ela ensina. E o que ela ensina? Qual é o maior ensinamento para a vida das pessoas que vai trazer sabedoria e edificação? A palavra de Deus. Então ela é uma conhecedora da palavra da bondade. E isso, amados, coloca ela em total oposição àquela mulher que derruba o seu lar, lá de Provérbios 14:1. Porque é insensata? Não tem nada disso. Mas a mulher sábia é uma edificadora. Ela ajuda na sustentação do seu lar. E ela é um canal, um instrumento da sabedoria de Deus na sua casa. Naqueles momentos onde está todo mundo meio perdido, a mulher sábia chega com uma palavra de vida. Gente, vamos orar? Vamos deixar esse assunto para depois? Gente, vamos perdoar, vai? Vamos esquecer isso? Vamos ter calma, gente. É aquela pessoa que dentro de casa e onde ela vai, ela tem essa sabedoria. Meus amados, ainda nós temos uma última virtude para falar, porque a sabedoria da mulher virtuosa está ligada a essa sexta e última virtude que o texto de Provérbios nos apresenta, que é o temor do Senhor. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Antes de prosseguir, deixa eu explicar que louvada aqui, e no versículo 31, é elogio. Não é o louvor que é dado a Deus, mas é elogio. São palavras de gratidão, são palavras de reconhecimento por quem ela é. Mas o texto nos diz da mulher que teme ao Senhor. O texto vai finalizando por aqui, mostrando que a mulher virtuosa é temente a Deus. Certamente, irmãos, essa virtude ficou por último, como um modo didático de Deus nos explicar, através do próprio texto, que tudo de bom que essa mulher tem, todas as suas virtudes, provém daqui, do seu temor a Deus. O temor do Senhor é o que gera nela essa virtuosidade toda. O temor do Senhor, amados, é o que produz nela esse desejo de ser uma pessoa melhor. Temor do Senhor, irmãos, não é medo, não é uma fobia psicótica. Temor do Senhor é um respeito santo a Ele que tudo vê, que tudo sabe. E curiosamente, o versículo 30 coloca o temor do Senhor como uma virtude em comparação com a beleza física. Lembra que nós falamos no início sobre a dignidade? Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas, e a partícula mas nos liga, a primeira e a segunda parte do texto, é como uma ponte que é colocada, tem tudo a ver o que vem depois do mas com o que foi dito antes. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Por que será que a Bíblia está colocando desse modo? Certamente porque muitas vezes a mulher necessita de certos mimos, certos agrados. Qual mulher não gosta que o seu marido a elogie?
Qual mulher não tem necessidade que o seu esposo fale que ela é bonita, que ela é uma boa pessoa, que ela é tudo para ele e por aí vai? Isso é uma verdadeira necessidade das mulheres e uma obrigação dos maridos. A beleza que Deus está enaltecendo aqui, amados, da mulher virtuosa, não é a beleza física, é a beleza interior. Ela pode até ser uma pessoa muito bonita fisicamente, mas deixa passar 20 anos, deixa vir 4 ou 5 filhos, 1 ou 2 que seja, já não vai ser tão bonita mais, né? Porque a vida é assim. Por isso que a Bíblia diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Acaba rápido, passa depressa. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, essa será elogiada para sempre. Independente da sua idade, independente da sua aparência física, ela será elogiada. E a palavra do Senhor, então, irmãos, vai terminando falando aqui para nós a respeito dessa virtude, mostrando que a mulher virtuosa não é virtuosa por si mesma, mas é porque ela tem algo que modela o seu caráter, ensina ela própria, orienta a sua vida, transforma ela mesma, o seu ser, e a capacita a ser essa mulher virtuosa. É o temor do Senhor. Ninguém é perfeito. Todos nós precisamos melhorar em muitas coisas. Mas a mulher virtuosa descobriu o caminho da melhora, o caminho do crescimento, o caminho do aperfeiçoamento, que é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, amados, é uma dádiva de Deus. É um presente dos céus que só os sábios, segundo o coração de Deus, possuem. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, através do temor do Senhor, vem a busca de Deus em oração. Essa mulher sabe, ela teme a Deus, então ela ora. O temor do Senhor produz oração em nós. O temor do Senhor produz nela a busca do conhecimento de Deus e das promessas de Deus e dos mandamentos de Deus. O que motiva alguém a buscar o conhecimento de Deus? É o temor do Senhor. O temor do Senhor faz com que essa mulher dependa do seu poder e confie no Senhor através da fé que o Senhor lhe concedeu. O temor do Senhor leva essa mulher a obedecer a Deus em submissão e compromisso ao próprio Deus. O temor do Senhor, amados, livra todos nós de errarmos. E Ele livra a mulher virtuosa também de errar ou de errarmos continuadamente, insistentemente e progressivamente. Somos imperfeitos, é verdade, mas o temor do Senhor vai fazer com que a gente busque errar menos. Vai fazer com que a gente pare de errar em algumas áreas que a gente está talvez errando. E o temor do Senhor vai fazer com que a gente busque melhorar nessas áreas. Enfim, irmãos, o temor do Senhor é como um portal, através do qual a gente passa e nós somos então transformados de glória em glória pelo Senhor. E a mulher virtuosa é o retrato dessa pessoa, aqui no livro de Provérbios, que tem sido lapidada, moldada, edificada por Deus. E isso serve de exemplo de vida para todos nós também. Concluindo, irmãos, os versículos 28 até o 31 no texto, eu os vejo como uma conclusão, como um resultado de uma vida assim. Veja, os filhos lhe chamam ditosa, versículo 28. O que é ditosa? Ditosa é feliz, venturosa, afortunada. Veja, irmãos, os filhos a chamam de feliz. Mãe, a senhora é feliz, mãe. A senhora é um tesouro, a senhora é uma preciosidade de mãe aqui em casa. E não é só porque ela lava a roupa e passa e faz comida, não. Mas é por quem ela é. O marido, diz o versículo 29, que o marido a louva, ou seja, elogia, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E ainda temos o versículo 31, que finaliza nos falando, irmãos, duas riquezas: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. O que isso significa? Que essa mulher é recompensada. Talvez a irmã esteja batalhando, lutando, e não veja fruto, não veja resultado, parece que não tem recompensa do seu esforço. Mas a Bíblia é fiel, e a Bíblia diz que essa mulher é recompensada com o fruto de suas mãos.
e suas obras falam dela publicamente. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, essas obras que ela pratica, essas obras que você pratica, irmã, você que é mulher virtuosa, trarão sobre você mesma toda a honra de Deus sobre a sua vida. De público a louvarão as suas obras. Todos reconhecerão que você é uma mulher virtuosa. Todos reconhecerão que você é uma mulher de Deus. Não há necessidade de querer ser notada, basta ser essa mulher. A sua vida fala mais alto do que qualquer coisa. Que Deus abençoe as irmãs da nossa igreja, sejam elas avós, mães, jovens, moças. Que Deus abençoe a todas as mulheres, hoje e sempre. E que essas qualidades que nós vimos aqui hoje sirvam de exemplo para nós homens também. No trabalho, no esforço, na vida, no testemunho, na sabedoria, no falar, no temor a Deus. Mas nesse instante nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele abençoe as irmãs. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado porque a Tua palavra é fiel e é provada. E a Tua palavra nos fala da mulher virtuosa. Sabemos, Pai, que essas virtudes também podem ser buscadas por nós homens, dentro do nosso contexto, porque a Tua palavra fala conosco também, nos mostrando da nossa responsabilidade com nossas esposas, filhas, filhos, como homens de Deus, mas queremos nesse instante orar de um modo especial pelas irmãs, para que elas sejam essas mulheres virtuosas, conforme a palavra nos mostra. Ó Pai, que elas sejam nas suas casas como colunas, como baluartes do Senhor, onde seus esposos e filhos e parentes e pais vejam nelas essa mulher de Deus, essa mulher virtuosa de Provérbios, essa mulher sábia, sensata, temente a Deus, esforçada, zelosa, digna, honrada, fiel, essa serva, Pai amado, que muitas vezes batalha e luta, e talvez sem ter alguém do seu lado para lhe dar uma força, para lhe encorajar, essa mulher que talvez tenha ausência de um esposo, que talvez passa por dificuldades com os filhos, essa mulher que talvez, ó Deus, tem diante de si toda uma vida, uma carreira, uma existência, e há tantas lutas também, essa mulher que talvez, ó Pai, já é mãe e avó, e tem visto gerações chegando, e a história da vida vai passando, que o Senhor conforte e fortaleça cada uma delas, ó Pai, para que elas busquem em Ti a sabedoria e o temor para construírem uma história como essa que nós vimos hoje. E que o temor do Senhor, Pai, seja fortalecido em cada coração. No mundo onde as mulheres, muitas mulheres, ó Pai, no mundo têm se tornado pessoas cada vez mais vulgares, cada vez mais sem essa dignidade, sem mais, ó Deus, esse zelo, esse esforço. No mundo de trevas como o que vivemos, ó Pai, nós Te louvamos pela vida das irmãs que compõem a nossa igreja e pedimos que o Senhor as abençoe e guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.